Eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta, capítulo de número 4, o verso 1, 2 e 3, diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. A carta de Paulo a Timóteo, ela é uma epístola pastoral, portanto, a princípio, deve ser aplicado a todo aquele que se dispõe a servir a Deus, servir na obra do Senhor, trabalhando no ministério da pregação e também no ensino da palavra. E Paulo aqui adverte o seu filho na fé, Timóteo, a que pregue a palavra. Isso é uma responsabilidade muito grande, porque a palavra de Deus, ela deve ser pregada de maneira completa. Não pode ser falsificada, portanto, deve ser verdadeira. Do seu bojo não pode ser omitido nada, portanto, ela tem que ser completa e pura. Não pode ser misturada com nenhum artifício humano e nem diabólico. Timóteo, ele era um jovem obreiro, portanto precisava dessa orientação. E a maior advertência aqui que Paulo dá é que há dois momentos em que todos os pregadores estarão presentes. Dois lugares distintos, porém o mesmo ser glorioso, porém o mesmo juiz forte, porém o mesmo Deus estará diante de nós, todos os pregadores. Eu sou Josiel Vitorino da Silva, sou evangelista e sirvo a Deus na Assembleia de Deus Ministério do Ipiranga, na cidade de Birigui, que tem como responsável o pastor Egberto Gomes. Pregar a palavra de maneira em que os ouvintes se santifiquem, em que os ouvintes tenham Cristo gerado no seu ser, pregar a palavra de maneira pura e eficaz. Essa é a ordem de Paulo. Cada pregador, irmãos e irmãs, irá dar conta do que fala no púlpito. Olha, pregador, o que você fala no púlpito, você vai dar conta. Portanto, a palavra de Deus nos adverte. Pregues a palavra em tempo e fora de tempo. Inste, ele fala, inste, ou seja, pregue argumentando. Não desista do seu ouvinte. Não desista da sua igreja. Porque naquele dia
Ah, aquele dia. Nós estaremos presentes. Ou no tribunal de Cristo, como diz aqui, ó. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar. Veja que há um juiz no texto. Os vivos e os mortos. Aqueles pregadores que já morreram irão ressuscitar e irão comparecer diante desse juiz para dar conta do que falaram. Pastor, missionário, obreiro, você que maneja a palavra da verdade, fica esperto. Deus não está alheio ao que nós estamos falando nos púlpitos. Não pregue um evangelho falso. Não pregue um evangelho para agradar. Não pregue um evangelho que antropocêntrico, voltado para o homem, para o bem-estar do homem. Pregue a palavra de Deus. Você vai estar ou no tribunal de Cristo, ou no juízo final, no grande trono branco. Por isso que ele fala assim, ele vai julgar na sua vinda, que é o tribunal de Cristo, e no seu reino, que será quando todos os homens e mulheres irão ressuscitar e comparecer diante desse grande trono para ser julgado. No trono branco não tem mais jeito. É julgamento para condenação. É dali para o lago de fogo, onde já estará o diabo e seus anjos. Jesus disse que o lago de fogo foi preparado para o diabo e seus anjos. Ele tem vários nomes, esse lugar. Ele pode ser chamado de trevas exteriores. Ele pode ser chamado de lugar de tormento, de inferno. Então veja bem o que você está pregando no seu púlpito. Veja bem o que você está ensinando. Não omita a palavra de Deus. Mas tem um detalhe: faça isso com toda longanimidade e doutrina. Doutrina. Quantos estão deixando de pregar a doutrina? A doutrina é o arrebatamento da igreja, a doutrina é a santificação, a doutrina é a ressurreição dos mortos, a doutrina é o arrebatamento da igreja, a doutrina é o batismo com o Espírito Santo, a doutrina é os dons espirituais, a doutrina é o nascer de novo, a doutrina é o pecado, a doutrina do pecado. Meus irmãos, meus amigos pastores, pregue um evangelho puro e genuíno, com toda longanimidade e doutrina. Nós chegamos tempos que os comichões nos ouvidos chegaram. E também o amontoado de doutores que pregam heresias, que pregam um evangelho fácil. Há uns tempos atrás a gente chamava de R$ 1,99. Agora eu creio que é mais barato ainda que R$ 1,99. Um evangelho sem preço. E lembre-se, o evangelho tem um preço. E ele foi pago na cruz do Calvário. Agora ele pede que nós levamos esse evangelho em frente. O evangelho de Jesus Cristo. Façamos isso urgentemente, porque ou nós estaremos no tribunal de Cristo, que não vai ser moleza também, ou então nós estaremos no grande trono branco, e ali não tem mais jeito, ali é condenação mesmo. Pregue a palavra, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a você, a sua vida.
e que Deus possa abençoar a cada pastor, a cada obreiro. E você que não tem um cargo ministerial, ore por nós, para que Deus abra sempre a porta da palavra. E você que gosta de trancar o púlpito, você, pastor, que gosta de trancar o púlpito para obreiros que pregam um evangelho genuíno e puro, você tem medo de perder membros, tem medo de qualquer uma outra coisa, medo de perder os seus status, não fique preocupado, não. Paulo disse que abriu uma porta grande e eficaz e que há muitos adversários. A igreja de Jesus não é sua. A igreja é de Jesus, não foi você que comprou com seu sangue. Portanto, deixa a igreja ouvir a santa e bendita palavra de Deus. Amém.